Muito bem, muito obrigado. Obrigado a todos que estão aí acompanhando o canal do Leão Pentecostal. Muito obrigado para os nossos inscritos. Quero dizer que para todos os inscritos que estão em nosso canal, todas as quartas, de quarta para quinta, de quinta para sexta, nós estamos de madrugada, a partir das 3 da madrugada, orando por vocês, apresentando todos os nomes que têm pedido oração, tanto no YouTube quanto no WhatsApp. Então para vocês aí que querem adicionar o WhatsApp, estão nas inscrições do vídeo, certo? Nas descrições dos vídeos, alguns vídeos estão o WhatsApp. Gostaria que só mesmo quem tem realmente esse pensamento, quem tem essa linha de pensamento, esse raciocínio, que me chame no WhatsApp. Por gentileza, se você não tem, não me chame, porque com certeza estarei excluindo, bloqueando, e aí não vai ficar legal. Então cada um tem o seu raciocínio. O raciocínio é aquele que vale, que é a verdade. Pois João 32 diz assim: conhecereis a verdade vos libertará. E João 36 diz assim, João 8,36, João 8,32 e João 8,36 diz assim: se verdadeiramente o Filho de Deus os libertar, verdadeiramente sereis livres. Então vamos lá, desmascarando os falsos pastores, desmascarando os falsos anticristos, os anticristos, e desmascarando, os ensinos de demônios, doutrinas de demônios. A Bíblia diz que nos últimos dias haverão, já está havendo, doutores da lei como comichões sobre os ouvidos, que se possível for enganarão muitos, inclusive a gente fala doutores da lei, são aqueles que estudam mestrado, que a letra já matou, na verdade, e não só a letra, ele está morto espiritualmente. Mas essas pessoas que são criadas e forjadas no fogo do inferno, elas vêm espalhando o seu joio por este mundo afora, inclusive semeando na internet todas as doutrinas e teologia diabólica. Alguns que não têm nem conhecimento do que a Bíblia existe, porque a Bíblia existe, de quem nem mesmo criou, nem mesmo sabe quem escreveu as leis. E nós vemos uns falsos pastores aí, mercenários do inferno, que se intitulam pastores e homens de Deus. Na verdade, eles não são homens de Deus, eles são homens de Zeus, homens de Zeus. Esses homens de Zeus, eles estão destruindo a humanidade, eles estão contribuindo para esvaziar o céu e encher o inferno. Então eu quero dizer para você neste momento, vai ficar um pouco grande este vídeo, quero desde já pedir a você, inscreva-se neste canal, compartilhe, ajude a tirar muitas pessoas do engano, porque os falsos profetas, os falsos cristos, e os mentirosos estão entre nós e estão levando milhares de almas para o inferno. Como Satanás usou essa estratégia passada no céu, ele arrancou uma terça parte do céu, também ele está arrancando praticamente uma boa parte da terra e levando ao inferno. Essas pessoas, irmãos, que vêm com essa teologia do inferno, falando para vocês que não há mais salvação para aquelas pessoas que vão ficar aqui, então eles estão ignorando a morte de Cristo, porque para que haverá então o governo do anticristo? Para que então as pessoas vão ter que ser forçadas a colocar o chip da besta? Para que a terra e o mundo todo está nessa situação? Então, voltando a dizer, vocês vão agora aprender a diferença do evangelho da graça com o evangelho da grande tribulação. Existe hoje o evangelho da graça e vai existir o evangelho da grande tribulação. Para nós começarmos a dizer é o seguinte: a princípio haverá sim nova oportunidade para os que forem deixados no arrebatamento. Para os que forem deixados para trás, não se desespere, não dê ouvido a esses mercenários que estão no YouTube. São tudo filho de Satanás, misturado com a pombagira, cruzado com tranca-rua. E vou dizer uma coisa para você, as falcatruas, as mentiras, as ladroeiges ou as ladroagens, a qual eles têm comido as gorduras das ovelhas e vestido as lãs das ovelhas. Jeremias 23. Então eles vêm com apostasia nas suas igrejas, alguns andam vestidos igual pai de santo, nessa sinagoga de Satanás,
todo de branco, pensando que ele é anjo de luz. E na verdade ele é anjo de luz, mas é anjo de Lucifer. Outra coisa, né? Quero dizer para vocês que o anjo Gabriel, ele não tem nenhuma função, entendeu? De arrancar alma aqui das pessoas e levar no inferno para deixar lá sofrendo, não. Isso é estratégia do diabo, viu? O anjo Gabriel, a função dele é levar as orações e trazer as respostas. Nós vemos lá em Daniel capítulo 10, versículo 19 a seguir. Leia lá que você vai ser informado. Eu quero dizer que tudo que eu vou dizer aqui é bíblico e para mim não importa se você goste ou não goste. Para mim, já digo logo, se você quiser aprender, estou aqui para te ensinar. Mas se você estiver aí criticando, com certeza você só tem direito a criticar uma vez, porque você será bloqueado e excluído. Inclusive, né, isso aí um dia vai fazer falta para você, porque você vai querer falar comigo no canal e eu não vou te ouvir, correto? Porque eu não vou poder, porque você está bloqueado e não há como. Eu quero pedir aos irmãos aí que tenham paciência, que tem aqui mais ou menos 500 ao WhatsApp, né? E é difícil responder todos eles de uma vez, então eu quero pedir aos irmãos, quero pedir a vocês também que estão adicionando meu WhatsApp aí, que vocês coloquem um perfil, não deixem em branco, porque se tiver em branco eu vou acabar excluindo, porque às vezes quero mandar algum arquivo que eu mando para todos, e eu não sei para quem mais eu mandei, porque fica difícil no meio de 500 WhatsApp, né? E eu tenho que selecionar 256 por 256 a seguir. Então, gostaria que você dissesse qual é o seu estado, qual é o seu nome, qual é o seu ministério. Porque eu não estou falando com a pessoa pagão, estou falando com pessoas que têm nome, como a Bíblia diz que Deus deu nome a cada um de nós, lá em Isaías 43, sobre que Jesus chamou cada um de nós pelo nosso nome. Então, veja bem, então aqui eu quero neste momento, né, agradecer os inscritos e dizer para vocês, dê os seus likes, inscreva no canal, compartilha esses vídeos, tira os seus irmãos, seu pai, sua mãe, desses enganos, dessas sinagogas de Satanás, dessas mentiras. Então aqui nós estamos indo, contra, né, a palavra de Deus, ela vai na contramão do mundo. Ela não vai acompanhando o mundo, ela vai na contramão do mundo. Eu estou indo na contramão dos mercenários, na contramão dos anticristos, dos falsos profetas. Então, essas pessoas que não sabem entender a Bíblia, que não sabem discernir a Bíblia, ela não tem o Espírito Santo de Deus. A questão, irmão, mas fulano expulsa demônio, fulano cura enfermidade, meu querido e minha amada, meu amado e minha amada, eu quero dizer para você o seguinte, que a minha Bíblia diz que naquele dia eles baterão a porta e dirão, Senhor, abre-nos a porta. Jesus vai dizer para eles, não vos conheço. Eles vão dizer, eu comi na tua presença, expulsei os demônios em teu nome, curei os enfermos, preguei o evangelho nas nossas ruas, no teu nome. E Jesus vai dizer, disseste bem, fizeste tudo em meu nome, mas eu não vos conheço. Então essas pessoas que já estão espalhando na internet, eles são aliados aos satanistas, eles são aliados aos demônios. Eu te digo porque todos que são a favor de Cristo, eles não vão jogar as almas no inferno. O que se dá a entender? Antes de tudo, se dá a entender que essas pessoas estão dizendo que não vai haver mais salvação. Onde que você vai ficar enquadrado? Suponhamos que você é um pai ou uma mãe, você ama a sua família, você ama seus filhos, você quer que todos sejam salvos? Então, ele já está dizendo que se você subir e o resto ficar, eles já são do diabo. Se você está na igreja dele, também você já é do diabo, porque se você não subir. E é claro que, obviamente, o anticristo, o falso profeta, ele tem que vir com a verdade distorcida. Ele tem que alertar os que vão subir. Ele tem que alertar os que vão preparar. Mas ele sabe que muitas pessoas vão dizer, eu não estou preparado para subir agora, eu não tenho condições. Então, ele está dizendo para essas pessoas que elas já é do diabo. Então, essas pessoas já estão condenadas ao inferno. É o que esses mercenários, a qual aí segue alguns links, né, que eles mesmos postaram, e vocês tiram a sua conclusão. Então, quero dizer para vocês, existem muitos falsos pastores que abriram suas igrejas e que não têm nenhum chamado de Deus. E, na verdade, abriram para obter dinheiro, para obter fortuna, para vender o evangelho e mercadear o evangelho. Eles têm aprendido a teologia da prosperidade, que chamamos da teolatria da prosperidade, têm defendido seus líderes de unha e dente, eles saíram dessas masmorras, dessas sinagogas, e estão
estão abrindo as suas igrejas para destruir o máximo de alma com milagres de mentiras, com revelações de mentiras, que muitas delas são mentiras, algumas de homens de Deus, mulheres de Deus, existe sim umas verdades, mas aí você tem que ter o Espírito Santo de Deus para decidir. Então, essa história das pessoas caírem endemoniadas e esses ditos mercenários que dizem que são de Deus, são na verdade, não são filhos de Deus, são filhos de Zeus, dizer para o anjo Gabriel, ou qualquer anjo que venha lá, arranque a alma dessa pessoa e leva ela lá no inferno e deixa ela sendo torturada lá. Isso é um engano, irmão, não existe. Aí os anjos estão trabalhando a favor de Satanás. É isso que o Senhor quer? Ver a alma, né, a imagem e semelhança dele sofrendo no inferno? Então, irmão, vamos desmascarar esses enganosos, esses enganadores, né, esses gulosos, esses cães gulosos, porque a Bíblia diz lá em Apocalipse 22:15 que os cães não entrarão no reino de Deus. Eles são os cães gulosos. Eles querem somente apacentar os seus dízimos, as suas ofertas, seus bens, mas não querem apacentar as ovelhas. Então, em nome de Jesus, repreenda esses demônios e mande embora. Não aceite, nem mesmo, irmão, nem mesmo assistir uns vídeos desses mercenários, porque você será contaminado com o cálice do inferno. Você será contaminado com o cálice do inferno. Então, não aceite. E você que está sendo enganado por esses mercenários, que está inscrito neste canal, eu não estou chamando você para vir para o meu canal, não. Se o Espírito Santo de Deus estiver na sua vida, testificará com o meu. Se não, infelizmente, procure quem você quiser. Mas eu estou advertindo, assim que você vai assistir nesses canais, você vai recebendo uma lavagem cerebral maléfica na sua cabeça, fazendo você descrer na Bíblia. E a partir deste momento eu vou provar para você que você terá outra oportunidade, que você terá outra chance, que qualquer dos seus familiares terá outra chance de se arrependerem e morrer por Jesus e dar a vida por ele. Tem sim. Eu vou mostrar para vocês. Eu quero neste momento dizer para você o seguinte. Primeiro, né? Aqui nós encontramos neste momento aqui agora, em Apocalipse 14. Bom, em Apocalipse 14, versículo 6, está escrito assim: e vi o outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e toda nação, e tribo, e línguas, e povos. Nós vamos aqui para Mateus. Abra sua Bíblia comigo aí. Mateus capítulo 24, versículo 14. Capítulo 24, versículo 14 de Mateus. Está escrito assim que Jesus diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Então veja bem que nós vemos aqui, né, em Mateus capítulo 24, né? E lemos também em Apocalipse capítulo 14, que diz, versículo 6, que diz: e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povos. Então veja bem, e povo, né? Nós vamos agora caminharmos para Apocalipse capítulo 11, né? Capítulo 11, que está escrito assim, versículo 3 a seguir. Vamos falar agora das duas testemunhas. Em Apocalipse capítulo 14, versículo 6, nós vimos um anjo do livro que vai evangelizar em todo o canto da terra, em toda a face da terra, para todas as tribos, línguas e nações. E agora nós vamos ver duas testemunhas que vão evangelizar, vão aparecer em Israel, e lá eles vão pregar para todo mundo através da tecnologia que o anticristo irá usar no seu governo. Então veja bem, eu vou ler para vocês a partir do versículo 3, em Apocalipse capítulo 11, versículo 3. Está escrito assim: e darei poder a minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidos de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois catiçais que estão diante do Deus da terra.
E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhe quiser fazer mal, importa que assim sejam mortos, ou seja morto. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, toda quantas vezes quiseres. E quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra, e os vencerá e os matará. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde nosso Senhor também foi crucificado. Então veja, e jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos, tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão e mandarão presente uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitavam ou habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu, que lhe dizia: Subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora, houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados, e deram glória a Deus, ou ao Deus do céu. Certo? Então nós vimos aqui, que nós lemos aí, a parte que Jesus disse que quando for pregado o evangelho deste reino. O evangelho do reino que nós queremos falar é o seguinte: o evangelho da graça é este que os homens pregam para os homens. Este evangelho da graça, ele vai findar a partir do momento que a noiva for arrebatada. Então, quando a noiva for arrebatada, o Espírito Santo também deixará a terra. Ele deixará a terra e acompanhará a noiva. Certo? Não haverá ações do Espírito Santo de Deus nessa terra. Por quê? Porque se houvesse ações, ele convenceria as pessoas do pecado. Então é preciso o Espírito Santo de Deus ser retirado da terra para que o homem, tome as suas próprias decisões sem nenhum convencimento espiritual, e que por natureza terrena ele decida se ele quer Jesus ou não, se ele vai morrer por Jesus ou vai negar Jesus. Agora, o que eu quero dizer é que a partir do momento que a noiva for arrebatada, inicia-se aí o governo do anticristo. Bom, se dizem muitas pessoas, eu creio que assim que a noiva poderá ser levada antes mesmo da manifestação do anticristo. Mas, se porventura eu estiver errado, ainda creio que a noiva, ela pode sim passar os primeiros inícios, o iniciozinho, não aquele início de ser perseguidos, mas aquele início de vermos o anticristo querer comandar alguma coisa. Pode ser que seja, mas eu ainda fico com a minha primeira opção. Se for, não me importa se vai ser antes ou se vai ser depois. O importante é que eu quero ir e quero ser arrebatado com o mestre. Se a noiva vai ter que todo mundo ir, o momento que for para mim vai ser esse mesmo. Mas uma coisa eu vos afirmo, que a noiva não vai passar pela grande tribulação. A noiva do Senhor que será arrebatada não vai passar pela grande tribulação. Agora digo para vocês aqui, qual a diferença da tribulação para a grande tribulação? A tribulação foi aquelas pessoas que morreram no tempo da Inquisição do imperador romano, da Igreja Católica, que ali mataram os judeus. Nero, então, matou seus pais, matou todas suas famílias, conspirou para governar sozinho, e
ele cometeu todos esses atos e de repente ele jogou a culpa no meio do povo cristão. Então, sabemos que Nero também, além dele jogar os cristãos nas arenas, queimar os cristãos nas arenas, né, cortar, triturar os cristãos, né, ele também tinha o prazer, né, de blasfemar contra Deus. Vemos que no final do governo dele, descobriram a falcatrua dele e então pressionaram ele, pregaram ele e ele resolveu a se suicidar. Então esse maldito, né, que matou muitos cristãos nesta época, eles na verdade vão pagar os seus preços no inferno, já estão pagando. Mas qual a diferença da grande tribulação e da tribulação? Qual a diferença das pessoas que morreram na época, né, comidas nas arenas dos leões, para os que vão viver agora o tempo do anticristo? A diferença é que aqueles que morreram na época da Inquisição, que a Igreja Católica matou, né, que os romanos matou, eu quero te dizer que naquele momento, né, que eles morreram, né, eles ainda estão dormindo, embora os seus espíritos estão ainda no paraíso. E nisso nós sabemos que os corpos deles serão ressuscitados nesta primeira ressurreição. No arrebatamento agora os seus corpos serão ressuscitados e eles então acontecerá que estarão no evento do arrebatamento recebendo seus corpos, né? Veja bem, então, essas pessoas que morreram serão ressuscitadas agora. Jesus disse assim, bem-aventurados são aqueles que vão na primeira ressurreição, né? Porque se há uma primeira ressurreição, existe também a segunda, e ele disse que a segunda ressurreição está escrito em Êxodo capítulo 20, versículo 4. Nós vemos ali que eles vão ressuscitar. Então, vamos lá. Eu vou começar a ler alguma coisa e vocês vão anotarem aí, tá bom? Vamos lá. Bom, muito bem, quando o anticristo, no seu apogeu de domínio, né? De domínio, cheio de demônio, né? Que ele vai estar, que ele é o anticristo, ele é o diabo, né? Forçar todo Israel se curvar diante dele, né? Seguido os povos gentil também, ele vai fazer toda a terra se prostrar diante dele. Então ele aparecerá em Jerusalém, duas grandes testemunhas, neste momento, também aparecerá em Jerusalém. Né? Então veja bem, quando o anticristo estará no seu apogeu de domínio, forçar e todo Israel apostatar, né? Curvando perante ele, seguindo os povos gentil, habitantes de toda a terra. Então, assim que o anticristo tiver todo o domínio sobre toda a terra, então ele agora está no controle, vai aparecer, então aparecerá em Jerusalém duas grandes testemunhas, né? Deus enviá-lo-ás para anunciar o evangelho do reino de Cristo e profetizar a respeito do futuro. Veja que Deus, ele vai enviar essas duas testemunhas. Veja que quando Jesus ele foi levado em Pilatos, né? Pilatos então disse, não sabe que eu tenho o poder de te soltar, né? E aí Jesus disse assim, nenhum poder foi lhe dado a ti se não vies do céu. E o meu reino, disse Jesus, e o meu reino não é neste mundo, o meu reino é na glória. Então Jesus aí diz que o reino dele era na glória. É na glória, quem está me entendendo? Então você está me entendendo. Então, o reino de Cristo não é nessa terra, o reino de Cristo é na glória. Por isso mesmo que ele bem especificou que o reino dele seria na glória. Então, essas testemunhas, elas vão profetizar, elas vão estar aqui evangelizando e toda a massa da tecnologia será voltada para elas, né? Para elas. Porque muitas pessoas falam assim, pastor, mas a Bíblia diz que a palavra de Deus tem que ser pregada a todas as pessoas, a todo ser humano, todos eles têm que ser... Bom, todos eles têm que ouvir a palavra de Deus. Então, veja só, o evangelho da graça encerrará no arrebatamento. Os homens não vão pregar mais para homens. Então, não vai haver mais ninguém salvo pela graça. Jesus, na verdade, não vai vir morrer de novo para salvar os que estão na grande tribulação. Correto? Jesus não vai vir mais salvar de novo, morrer de novo para salvar os que estão na grande tribulação. Este é o erro que esses mercenários aí estão causando, né?
Na verdade, Jesus não vai morrer de novo, vir morrer de novo para salvar os que estão na grande tribulação. Então, os que estão na grande tribulação, eles vão ter que morrer agora por Jesus. Por quê? Porque eles não valorizaram a morte de cruz, né, e o sangue derramado na cruz, que Jesus morreu por todos. Porém, eles só vão entrar na Nova Jerusalém, né, mesmo morrendo por conta própria, porque Jesus já abriu a porta, né, dando o passaporte para eles. Né, deu oportunidade para eles não morrer, para eles não precisar ser sacrificado, degolado, morto. Então, a tribulação, irmão, nós estamos vivendo desde Nero até agora. Até antes do arrebatamento, a noiva está vivendo essa tribulação. Veja que na África eles estão queimando as pessoas vivas. Veja que no Islã, né, eles estão queimando, cortando, degolando as pessoas. Veja que os muçulmanos estão acabando, né, com os cristãos. Então, o que nós vemos aí neste momento é chamada tribulação. A noiva de Cristo está passando pela tribulação. Tribulação. A minha Bíblia diz que não haverá outra e não haverá outro em tempo algum, nem antes nem depois, haverá uma outra aflições tão grande, disse Jesus em Mateus 24, quanto esta grande tribulação. Então veja bem. Então nós vemos aqui que as duas testemunhas, elas vão vir, né? Quando a Bíblia diz assim, Jesus disse assim, então será anunciado o evangelho do reino, ele está dizendo, não é o do reino da terra, não é o do reino do céu. O do reino da terra vai acabar quando a noiva for levada. O do reino do céu vai começar quando o anticristo governar. Então aí, nós vivemos aí o evangelho da lei, da dispensação, da lei, da graça, e entraremos agora no evangelho do reino, que são chamados a grande tribulação, períodos que estão entrando agora. Então veja bem, então no entanto, essas duas testemunhas, elas vão vir pregar para as pessoas que o evangelho ainda da graça não alcançou. Pregar para as pessoas que ninguém ainda tem visto esse evangelho da graça, então eles vão ouvir. Então veja bem, né, a Bíblia diz que essas duas testemunhas, eles terão poderes, né, sobrenaturais, como eu li lá em Apocalipse, capítulo 11, versículo 3. Pode conferir aí, né? Então eles terão poderes sobrenaturais, um grande poder, né? Leia aí do Apocalipse 11, 1 até o 14, que você vai ver. Essas testemunhas do Senhor irão pregar num período de 1.260 dias, que, somado esse 1.260 dias, vão dar o quê? 3 anos e meio, né? Vestido de quê? De saco. Aí sim, irmão. Aí sim. Na verdade, essas duas testemunhas nem profetas são mais. Não são chamados mais de profeta. Eles não são mais intitulados profeta. Mas eles farão sim sinais que profetas fizeram no passado e que até mesmo eles fizeram, né? Então, nesse tempo, eles já têm outro nome. Ao invés de ser chamados profetas, são chamados testemunhas. E veja que eles dois virão vestido de pano de saco. É aonde, na verdade, nesta grande tribulação, as pessoas, né, vão ver que vestir o saco, neste momento, é sinal de arrependimento, de humildade. Mas isso, irmão, só vale na grande tribulação e onde valeu no tempo da lei. Então, lembra bem, nós não podemos classificar essas duas testemunhas como profetas. Se a minha Bíblia diz que não haveria mais profeta, então 3 anos e meio, né, vestido de saco, né, darei as minhas testemunhas, diz em Apocalipse 11, 13, né, que profetize por 1.260 dias vestida de pano de saco. Então veja só que este pano de saco, ele vai voltar do Antigo Testamento para ser usado pelas duas testemunhas. No nosso testamento, no nosso tempo da graça, não existe. Igreja que veste as pessoas com pano de saco, eles são, na verdade, mercenários. Eles estão trazendo as coisas, né, que Deus, na verdade, aboliu nesse momento para que não seja usado no tempo da graça, e Deus utilizará no tempo das testemunhas, né, ele vai utilizar. Outra coisa, irmão, que muitas pessoas falam que isso não tem valor, que aquilo não tem valor. Uns até criticam que dízimo é oferta, que dízimo não é bíblico, que dízimo é do Velho Testamento. Eles procuram anular aquilo que é bem o que eles entendem. Mas a minha Bíblia diz que Jesus não veio anular
né? Ele não veio revogar a lei, ele veio para cumprir, ele veio para estender a lei e cumprir e dar os direitos de defesa. Então o próprio Jesus, ele não aboliu a lei, ele cumpriu a lei, ele não aboliu, ele só veio chegar e dar alguns direitos de defesa e mostrar que algumas coisas da lei, com exceção do que eu citei, entendeu? Que não tem norma nenhuma, que muitos vão me criticar, né? Não foram excluídos, porque no entanto, ele até prega em Mateus 23 sobre esta passagem, que ele não é contra. E Jesus também, quando ele ia fazer a obra, ele também arrecadava dinheiro, viu, irmão? Ele arrecadava fundo, sim, porque se as pessoas não têm entendimento, Judas Iscariote, ele era o tesoureiro de Cristo, é ele que carregava a bolsa de dinheiro. Para quem é indouto aí, para quem é tão estúpido e ignorante que não conhece Bíblia, que fica falando um monte de asneira aí, né? Agora precisa estudar a Bíblia. Agora é claro que os mercenários da fé, eles têm procurado de todas as formas destruir o povo de Deus, usando, né, a fé do povo para vender a palavra e mercadejar a palavra. Como eu digo, né, as pessoas hoje montaram as suas masmorras, as suas sinagogas de Satanás, que hoje são chamadas sinagoga de Zeus. Então veja bem, então quando Jesus disse que aí viria o fim, quando fosse evangelizado, quando viesse ser evangelizado o evangelho do reino, quando Jesus falou o evangelho do reino, ele está falando que o evangelho do reino seria vindo pessoas celestiais do céu. Não era mais homens que ia pregar para homem. Agora, se por exemplo, irmão, não tivesse mais oportunidade, se a pessoa não tivesse mais salvação, não pudesse se arrepender, então que Deus seria esse? Cruel em não dar oportunidade e a pessoa dar a própria vida por ele? Não, ele mesmo já colocou, e esses mercenários têm distorcido a verdade, né? Então o evangelho do reino começou a ser pregado por João Batista também, né? Porque Jesus também, ele estava nesse reino. Por que o evangelho do reino começou a ser pregado por João Batista também? João Batista, ele começou um pouco, por quê? Porque Jesus não é desse reino, Jesus é do outro reino. Então Jesus estava falando que sobre os deles viriam de lá, né, as pessoas para pregar o evangelho. Então, quando João Batista ele começou a pregar este evangelho do reino, que vai dar continuação lá na grande tribulação, que depois que João Batista morreu, aí começou o evangelho da graça, né, para os homens, mas Jesus é um cidadão do céu, que também diz que viria do seu reino, um outro evangelho, que na verdade o outro evangelho que eu digo é o seguinte, segundo estudo teológico, né, com certeza é Moisés e Elias. Por que Moisés e Elias? Porque Moisés veio dos profetas, né? Ou seja, Elias veio dos profetas. E Moisés, ele veio da lei, ele era juiz. Então, a lei e os profetas. Lembra lá? Lembra? Raciocine aí, você que tem entendimento do Espírito Santo de Deus. A lei e os profetas duraram João. Moisés era do tempo de quê? Do tempo das leis ou dos profetas? Então, Moisés era do tempo da lei. Apesar que Moisés era profeta, mas ele era do tempo da lei. Mas Moisés, ele era juiz, né? E Elias, ele era o quê? Profeta. Então são essas duas potências que vão estar na terra. E todos dois desafiaram a humanidade, desafiaram Satanás, desafiaram o falso evangelho. Todos dois cometeram ali, né, justiça contra todos aqueles que tentaram contra eles. Nós vemos aí que Deus aí abriu a terra e engoliu 250 homens de Coré, porque falou de Moisés. Nós vemos aí que Elias foi lá e derrubou, né, os altares de Baal, matando os profetas de Baal, descendo fogo do céu e matando seus capitães, né? Então nós vemos aí que são dois homens guerreiros, dois homens que veio para fazer justiça de Deus. Então eles virão aí, né? Com certeza absoluta, eu tenho certeza que é sim Moisés e Elias. Ah, pastor, onde é que está escrito que é Moisés? Onde é que está escrito que é Elias? Bom, não me pergunte, estude a Bíblia que você vai aprender. Mas quando você estiver aqui, você não subir, se você acreditar nesses mercenários que diz que você não terá outra chance, aí você vai ver que tem, então você verá que é Moisés e Elias.
certo? Não tem como ser Enoque, não tem como, porque Enoque, ele não viveu isto, que a Bíblia diz que ele viveu 300 anos com Deus e foi tomado para Deus. Então Enoque não deixou passagens como esses dois profetas que virão agora no nome chamado não de profetas, mas sim de testemunha. Eles agora serão chamados testemunhas. Eles não serão mais profetas, mas farão prodígios de profetas. Aí sim, os profetas de Deus, eles mexem sim com a natureza, no tempo da grande tribulação. Mas no tempo da graça, irmão, qualquer profeta que mexer com a natureza, que fazer chover agora, nesses últimos milésimos, que fazer sair fogo do céu, que fazer a lua escurecer, o sol escurecer, que fazer qualquer coisa mexendo com a natureza de Deus, a de cima, né, e a de baixo, lembra-te bem, é um anúncio do anticristo. Então não creais, não creais. Não me importa se vocês vão apedrejar, não quero nem saber, só quero falar de meu Jesus. Gostou? Não, amém. Se não gostou, o problema é seu. Vocês vão estar com eles reinando aqui durante esses 7 anos e depois o meu Deus, o meu Jesus virá conosco e nós vamos exterminá-los com todo prazer, com toda alegria, porque aí o juízo de Deus cairá sobre essa terra. Então fuja do engano. Saiba que, pois diz aqui para nós encerrarmos melhor, né, em Apocalipse, capítulo 20, né, versículo 4, capítulo 20, versículo 4, está escrito assim: e vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Viu aí? Então, quem são essas pessoas que foram degoladas pela besta? Quem foi essas pessoas que não adorou a imagem da besta? Quem são essas pessoas que não receberam a marca da besta na sua mão e na sua testa? Está falando do grande martírio que teve lá de Lutero, de Nero, né, da Inquisição? Não está falando daqueles cristãos lá não, viu, irmão? Está falando das pessoas agora, depois do arrebatamento, que vão sofrer e vão morrer, né, sem negar a Jesus. Vão morrer e não vão negar, né? Então essas pessoas vão ser degoladas, essas pessoas vão ser queimadas, essas pessoas vão ser estupradas, vão ser violentadas, as mulheres vão ser estupradas, os homens vão ser também estuprados. Muito obrigado. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e até a próxima. Obrigado. Fui.